Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul, na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual. E uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento à palestra que será posta no ar. Que assim seja. E vamos envolver com todo o nosso carinho e gratidão a nossa irmã Samanta, que nos trará as palavras do Evangelho desta noite. Boa palestra. Boa noite a todos. Que a bênção de Jesus recaia sobre nós mais uma vez, a fim de que o meu bem servir e o instruir-vos dos senhores ocorra da melhor forma possível. E o tema da nossa noite é o entendimento das dores terrestres. Então hoje a palestra é só para quem tem alguma dor.
Todo mundo, né, gente? Cada um carrega a sua. A dor pode ser física, psicológica, emocional, recente ou um pouquinho lá atrás, mas todos nós carregamos as nossas dores. E a gente vai falar um pouquinho sobre entender. Porque sempre que alguma dor nos acomete, seja ela qual for, a nossa primeira pergunta é: mas por que eu estou passando por isso? Por que essa situação? Né? E a gente quer entender o porquê daquilo. Tem uma frase do Nietzsche que diz: quando nós temos um porquê para viver, nós somos capazes de enfrentar qualquer como. Então a questão não é como viver, mas por que viver este como. E a gente vai tentar refletir um pouquinho sobre isso nessa noite, para a gente sair um pouquinho assim. Não que eu vou dizer a resposta do porquê cada um está sofrendo, porque isso é muito pessoal. Mas se eu conseguir aqui falar o que me programei e vocês não dormirem, a gente chega numa conclusão boa aqui de entender alguma coisa, certo? Vamos lá. Primeiro, da onde vem a dor? Porque a dor, ela não é uma causa em si, ela é um efeito que eu sofro por conta de uma causa. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo vai explicar que existem causas atuais, ou seja, a dor que eu sinto agora, ele tem uma causa, não vem do nada. E onde está essa causa? Ele começa a explicar assim, de forma bem clara. Ele diz assim: analise friamente as suas atitudes. Se você tivesse feito ou não tivesse feito isso ou aquilo, você estaria passando por isso hoje? E ele diz assim: analise friamente. Por que ele fala analise friamente? Porque quando a gente pensa no que aconteceu, a gente sempre tem uma desculpa: ah, mas aqui naquela época, é porque eu não sei o quê, porque também o outro, né? Então ele diz: não. Analise friamente. Daqui eu cheguei aqui. Se eu fiz isso, esse caminho, a gente analisa friamente. E quase, vamos dizer que não é 100%, vai uns 70%, Joana diria aí, 73%. Vai das vezes a causa das nossas dores são atuais. São de decisões que nós tomamos. Foram de momentos impensados, momentos onde a vaidade, o orgulho, onde a ganância falou mais alto. Então, qual que é a ideia de entender esse sofrimento? Então, eu entendo que eu passei por aquilo que eu dei causa. O que eu vou fazer agora? Eu vou ficar sofrendo essa dor porque eu mereço, né? Tem gente que fala assim: espírita gosta de sofrer. Nada a ver. A gente não gosta não, mas a gente quer entender por que precisa sofrer. Então, o ensinamento que o Evangelho traz é mais ou menos o seguinte: você faz essa análise, descobre lá por que você está sentindo ou está passando por essa dor hoje. Você volta naquele momento e você vai ressignificar ele. Você diz: eu fiz isso porque naquela época eu era assim, eu pensava daquele jeito, eu era imaturo, deixei a vaidade. Uma série de análises você vai fazer naquele momento, ressignificando, sem culpa. É porque eu fui uma péssima pessoa. Não, era naquele momento. Você vai ressignificar aquilo, aprender. Então, diz assim: peraí, hoje eu sinto essa dor porque lá atrás eu fui orgulhosa. Então, quer dizer, não é bom ser orgulhosa. Então, eu aprendo e me transformo. Vou deixar de ser orgulhosa. É fácil? Não. Mas a gente vai fazendo um raciocínio através, e um entendimento através da dor. Então, essa dor vai fazendo algum sentido para mim. A gente sempre entendendo, que eu coloco aqui, que as nossas ações ecoam, né? Nós fazemos hoje e isso vai ecoar. Não adianta a gente achar que fez, ninguém vai ficar sabendo. Não. Essa ação vai ter uma repercussão. E nós fizemos outro dia uma pergunta no grupo que nós trabalhamos, que é muito a respeito dessa dor. Ele diz assim: a minha atitude ou as minhas atitudes na vida são compatíveis com o resultado que eu quero da vida? Então, as minhas atitudes na vida são compatíveis com o resultado que eu quero dela? Pensa assim: eu quero uma vida de paz. Todo mundo quer, né? Uma vida de paz. Mas a minha atitude é de paz ou é briguenta? Porque se minha atitude for briguenta, não está de acordo com o resultado que eu espero da vida. Aí eu sofro, aí eu choro, aí Deus é injusto, porque a vida de todo mundo é boa, menos a minha. Mas as minhas atitudes não estão sendo coerentes com o resultado que eu quero. Então eu preciso entender que resultado eu quero uma vida de paz? Então eu vou ter que ter atitudes de paz. Porque senão é loucura a gente fazer uma coisa e querer outro resultado, não é? A gente vai começar a entender que se eu estou dando causa a essa dor, né, se a causa dessa dor é minha, a responsabilidade também é minha. Aí a gente já para com a questão da vitimização, pobre coitado de mim.
Mas aí você vai dizer assim, não concordo, porque tem coisas que aconteceram na minha vida que eu não dei causa. Coisas que simplesmente aconteceram independente das minhas atitudes, das minhas escolhas. E aí a gente vai entender o seguinte, todo efeito tem uma causa. Isso é lógico, isso não é questão religiosa, não, isso é lógico, concorda? Se a causa, você está sofrendo efeito, se essa causa não está nessa vida, está onde? Em outra vida. Se não está nessa, está em outra. Por isso que a gente compreende a reencarnação, que é já uma outra palestra, né? Mas nós vamos entendendo por que algumas crianças já nascem com algumas questões, porque passamos por questões graves nas nossas vidas, independente da nossa vontade, porque isso foi dado causa em um outro momento. Então, as dores, da onde elas vêm, essas dores que a gente tem? Ou aqui atuais, dessa própria vida que nós mesmos plantamos e agora temos que colher, ou de vidas passadas, porque se Deus é bom, justo, o que eu passo tem que ser justo, né? Tem um livro um dos livros que eu li para me preparar para esse nosso encontro é o Ave Cristo, escrito pelo Chico Xavier, psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo Emmanuel. E tem o Corvino, que é um personagem amadurecido, um mentor, né? E ele diz assim para o Varro, que é o personagem, a justiça é perfeita. Ninguém chora sem necessidade. E uma outra frase que eu gosto que ele diz assim, não há dor sem causa e não há alegria sem merecimento. É questão de justiça divina. Então, se meu Deus é bom, é justo, o que eu estou passando é justo. Não é tão bom. Mas eu não posso me crer injustiçado, porque senão meu Deus não é suficientemente bom. Então eu vou entendendo que essa dor, daquele raciocínio que nós fizemos, eu tenho uma dor, eu volto na causa dessa dor que está dentro de mim, reavalio, ressignifico e aprendo. Então a dor é uma dor aprendizado, sempre. Não é dor punição. Eu fiz, agora vou ter que pagar. Não tem nada disso, porque Deus não é amor. Como Ele vai fazer você sofrer para você pagar? É amor, se a gente aprender pelo amor, pronto. É só uma questão de aprendizado. Então é uma educação a dor. Quem é pai, também quem não é pai, mãe, mas já deve ter ouvido uma frase, porque eu vi, uma amiga minha mesmo essa semana me fez lembrar dessa frase, que diz assim, o pior que você pode fazer para o seu filho é dar tudo para ele. Já ouviram? Não é? Porque se a gente dá tudo, que a gente fala de mão beijada, né? Se a gente dá tudo, o que acontece? Eles dão valor? Não, né? A gente tem essa noção. Não pode vir tudo de mão beijada. Porque quando a gente sua é que a gente dá valor na coisa. Quando a gente conquista, quando a gente se empenhou para aquilo. E aí a gente que é bastante saudosista, porque a gente já passou a infância, então a gente sempre acha que a nossa infância era boa. A gente esquece as coisas ruins que aconteceram, né? Mas que nem lá na nossa infância a gente ganhava pouco presente, não ganhávamos? Então a gente cuidava da boneca, cuidava do carrinho, não é assim? Hoje nos bufês eles já saem com sacos de brinquedo. Não é? E a gente fala, eles não dão valor, porque é tudo muito fácil. Nessa época a gente ganhava pouco e punha na cama. Vocês punham na cama? Punha assim, de cama, né? Punha os presentes na cama. Aí chegava as visitas, você mostrava os presentes, né? Aí tinha uma amiga minha que falou que eu não sabia essa mandinga, ainda bem porque espírita não é supersticioso, mas falou que tinha que colocar o papel de presente embaixo da cama. Falou isso daí para mim. Então a gente deixava, é verdade, tem gente que está falando que tá vendo? Deixava tudo em cima da cama, o presente, naquele valor, né? Aquele precioso, aquele presente na cama. Aí chegava uma visita e dizia, esse cara aqui é da madrinha, não era assim, gente? Então, era tudo muito, né, valorizado, porque era difícil de você ganhar. Espera mais um ano para ganhar tudo aquilo de novo. Então, a gente tem muito claro isso para a gente fala para os nossos filhos. Né? Às vezes tem muitas mães que vão a muitos consultórios e dizem, eu não sei mais o que eu faço. Eu dou tudo para ele, eu dou tudo que ele me pede, eu dou. E aí, às vezes, a terapeuta diz, é que está o problema, né? E por que quando a gente é filho de Deus, a gente não entende isso? A gente quer que Ele dê tudo. A gente acha que não precisa suar para ganhar nada e para aprender nada. A gente quer tudo fácil. Quer fazer uma oração e tudo se resolver. Veja como as coisas mudam e são incoerentes. A gente entende isso em relação ao nosso filho, mas não em relação a Deus. E quando eu estava estudando sobre isso, eu lembrei de um texto, ele já foi bem divulgado, um tempo atrás ele foi mais divulgado, pode ser que vocês tenham visto ou não, mas eu vou falar um trechinho dele, e o título dele, quem quiser chegar em casa, ou quem já estiver lá em casa, que está assistindo a gente pela internet, dá uma gugada, como falam, né? E o texto chama Pais Maus. Mas é muito legal esse texto, já viram? Já viu? Muito legal, né?
Pais maus. E eu peguei um trechinho. Então, o pai, ele diz que ele vai explicar para os filhos dele, quando os filhos conseguirem entender, porque é assim, né, gente? A gente é filha e a gente acha que tudo errado que o pai da gente faz. Ai, que errado isso, errado aquilo. Quando eu for mãe, eu não vou fazer isso, porque quando eu for... E aí, quando a gente é mãe, faz a mesma coisa. Porque aí a gente compreende por que eles faziam. A gente entende o sentido de muitas coisas. Eu brinco que quando a gente ia em excursão, e eu já estava grande, a minha mãe fazia o tchau não. E eu queria morrer de vergonha que minha mãe fazia o tchau no ônibus, né? E eu falava assim, nossa, quando eu tiver filho, eu não vou fazer o tchau do ônibus, porque é muita humilhação. Hoje, quando tem excursão, eu entro no ônibus, né? Eu entro para ver se está de cinto de segurança, ainda falo assim para o motorista, vai com calma que a carga é preciosa, hein? Ainda falo assim com o motorista. Acho que minha filha quer morrer de vergonha. Mas naquela época eu achava um absurdo, eu entendi, depois de ser mãe, muita coisa. Então a gente vai entendendo os porquês. Na hora que a dor chega na nossa vida, a gente não quer entender por que tem que passar por aquilo. Porque a gente é o filho teimoso que quer tudo na hora, todos os sims do pai. E aí a gente tem alguns pais que a gente considera mal, né? Que bom que nossos pais foram muito maus com a gente. Né? Foram os piores pais, eu falo. Ainda bem que a gente seja pais muito ruins para os nossos filhos poderem aprender algumas coisas. E nesse texto tem uma parte que ele diz assim, eu os amei o suficiente, falando para os filhos, e a gente já se vê Deus falando para a gente aqui, né? Ele diz assim, eu os amei o suficiente para fazê-los pagar os doces que pegaram na mercearia e dizer ao dono, eu peguei isto e vim devolver. Eu os amei o suficiente para ter ficado em pé junto de vocês 2 horas enquanto vocês arrumavam o quarto, coisa que eu podia fazer em 15 minutos. Eu amei vocês o suficiente para deixá-los assumir a responsabilidade de suas ações, mesmo quando as penalidades eram tão duras que me partiam o coração. Mais do que tudo, eu os amei o suficiente para lhes dizer não, quando eu sabia que vocês poderiam me odiar por isso. E vocês muitas vezes me odiaram. Essas eram as piores batalhas, mas eu venci porque vocês venceram. Então esse texto aí, ele se prolonga numa série de chororô, que eu não consigo ler ele até o fim sem chorar, mas dizendo exatamente isso. O amor é assim, é o amor que educa, que ensina, que corre o risco de ser odiado, mas não tem problema se for para o filho crescer. Então a gente entende isso enquanto pais, e vocês entenderão enquanto filhos, mais para frente. Só que quando a gente fala de Deus, a gente se joga no chão e faz as birras como nós fazíamos quando éramos adolescentes, mesmo sabendo hoje que os nossos pais estavam certos. Tem nesse trecho do livro que eu li, o rapaz está chorando, o Varro, né, e o Corvino chega e diz para ele assim, Varro, aceita-te o evangelho para que Jesus se transforme em seu servidor ou para que tu te convertas servidor de Jesus? Olha só que pergunta. Quer dizer, você quer o evangelho, quer ser espírita, quer ter uma religião para que Jesus faça a sua vontade? Né? Que ele sirva você ou você servir ele? Porque a gente muitas vezes faz isso. Olha, eu estou indo na igreja, eu estou indo assim toda semana, não falta uma semana. Por favor, né? Não é assim? Vê se dá uma melhorada. É assim. A gente quer fazer as coisas para ele nos servir, nos atender, nos dar aquele saco cheio de presentes do buffet. Ao invés dele dar um pouquinho para a gente valorizar e aprender como são. Aí a gente não deu valor, ele vai lá, tira o presente, a gente joga no chão e chora. Aí aprende como era bom ter o presente, que nós não demos valor. É assim que vai funcionando. Nós somos crianças. Não é à toa que Jesus ensinou a gente chamar ele como pai, né? Deus como pai. Bom, a gente vai entendendo, então, que existe a dor, que todos nós sofremos nossas dores, que essas dores advêm de nós, que não é castigo divino, porque aí seu Deus é muito ruim se você acreditar que é castigo de Deus, né? Melhor ser ateu, porque se você acha que seu Deus quer te castigar, te odeia, quer fazer você pagar, então não faz nenhum sentido isso, certo? Então não pode vir de Deus essa dor. Eu provoquei em algum momento, nesta vida, provavelmente, ou em outra. Então eu começo a entender. E o que eu passo é para aprender. É para aprender alguma coisa. Sabe que tem um expositor que chama Forte, né? O Forte já deu várias palestras aqui, acho que vocês já assistiram. É sensacional a palestra dele, né?
e os treinamentos, tudo. E uma vez ele disse assim, sabe por que Deus permite você levar um tapa na cara? Eu disse, não, para você saber o quanto dói e é humilhante levar um tapa na cara. Porque quando você dá um tapa na cara, você não acha que é grande coisa. Exatamente. A gente dá um tapa na cara e fala, ei, não é tanto assim, ei, não é para tanto. E aí quando a gente leva o tapa na cara, a gente sente que é para tanto. Que dói muito levar um tapa na cara. Mas às vezes a gente precisa levar para sentir na pele. Isso é aprendizado. Né? A gente fala, não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada. Aí o que acontece? Eles vão lá, põe o dedo, o garfo, a pole, põe tudo na tomada, não é? E aí toma um choque e aprendeu. Quer dizer, o pai fala, né? Deus fala, ama, filho, perdoa, deixa para lá. Ama, não liga. E aí, não, né? Então a gente começa a entender que tem um porquê nessas dores, as causas são justas, e aí vai criando em nós uma palavra que se chama, e um sentimento, na verdade, né, que é designado pela palavra esperança. Esperança que este momento que nós vivemos na Terra, essa experiência é uma prova, nós estamos na escola, estamos aprendendo o tempo inteiro. Uma hora vai bater o sinal e a gente vai embora, não é? Plim, bateu, cada um vai num horário aqui, né? Bateu o sinal, nós vamos embora e existe um mundo melhor, que é conquistado pelo quê? Pelo esforço que nós fizemos para nos melhorar aqui. Ainda essa semana eu estava dando aula numa das salas, né, que os meninos até estão aqui, e a gente estava falando da morte, não estava? Falando que vai bater o sino e nós vamos levar o quê, lembra? Vamos levar o que a gente viveu, o que a gente aprendeu. Então existe essa esperança, porque existe um outro lugar. Né? E o Cláudio Sinotti, ele fala que o maior símbolo da esperança é aquela música Over the Rainbow, sabe? Que é do Mágico de Oz. Somewhere, vou cantar agora. Somewhere over the rainbow, que é um lugar além do arco-íris. Então ela está naquela cena escura, depressiva, e ela acredita, ela sabe que aquilo é um momento difícil, mas que existe uma esperança, que existe um outro lugar. Então ele traduz esse como um momento de esperança. Eu não estou falando de esperança, gente, no sentido de ilusão. Porque ilusão é pueril. Ilusão é você fazer tudo errado, e ai meu Deus, mas eu acredito que Deus vai. Não, para com essas loucuras, né? Quer dizer, isso é ilusão. O que é esperança? A esperança é entregar com fé na mão de Deus. Eu sei que eu estou passando, é necessário, é um aprendizado, não é conformismo, de jeito nenhum. Ah, tá bom, né? Vamos lá, vamos embora, é para isso mesmo, então. Não, é aquilo que nós falamos, é pegar a situação, pegar a dor, entender, aprender, dizer, eu não quero mais isso na minha vida, então eu não vou agir mais dessa forma. Então é todo um processo. E nessa esperança e nessa fé de entregar a Deus não é a ilusão. Quando eu falo de esperança, eu até escrevi aqui que tem uma passagem no Sermão da Montanha, que é lindo o Sermão da Montanha. E se a gente entendesse e levasse para a vida da gente uma frase daquele sermão inteiro, já estava bom. Jesus diz assim para a gente: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede em mim. E a gente faz o quê? Quer estar no controle, fica um desespero, não crê que aquela é a situação que nós precisamos vivenciar para um aprendizado. Que eu estou sentindo sim um tapa na cara que dói, mas porque dei a outrora e não aprendi o quanto doía. Então é uma fé que faz sentido, uma esperança que faz sentido. Não é algo pueril, algo milagroso, algo não. Se você está agindo de uma forma, você terá consequências. Lembra que no texto estava dizendo, né? Deixar que você assumisse as responsabilidades, uma coisa assim, né? Mesmo que isso doesse no meu coração. Lembra quando ele diz assim: fiquei 2 horas ao seu lado para ver você arrumar o quarto, coisa que eu podia fazer em 15 minutos. Você acha? Se você assiste Discovery, Animal Planet, Discovery, que nem eu gosto, de ver aquelas coisas do mar, os animais, de ficar besta com Deus, vocês ficam besta com Deus? Eu fico olhando e falo, gente, tem aqueles programas de aéreos, né? Vista aérea, Brasil de cima, não sei o quê. Eu acho sensacional as paisagens. Aí eu fico pensando, mas se Deus fez tudo isso, o que é resolver aquela cheque especial? Que é nada para ele. Ele podia, não é? O que é para ele isso? Não é verdade?
É nada, é uma questão de números. Ele tem, né? Ele vai lá e multiplica o que tem na minha conta, em nome de Jesus, né? E por que ele não faz isso? Ele tem todo o poder para tudo, gente. Ele não faz como o seu pai, como a gente, como esse texto aqui. Porque a gente precisa aprender a arrumar o quarto. E a gente sempre aprende isso, né? Aí você vai, aí as professoras na escola, ou né, você vai na terapeuta, deixa ele fazer as coisas. Deixa, a criança está desvirando a roupa, você com pressa, ele está desvirando. Naquele sofrimento, você está ali do lado, vamos, que estamos atrasados. Ai, que vontade de pegar aquela roupa e desvirar, de amarrar aquele cadarço rapidinho, 2 vezes, porque ele amarra frouxo, não é assim? As crianças amarra frouxo. Ai, vai dando uma agonia, você quer ir lá amarrar o cadarço. Não vai, não é isso que eles falam para a gente? Não faça por eles. Eles têm que aprender. Né, Fê? Tem que aprender. Ai, mas a gente que é criança não, a gente quer que amarra o cadarço, penteie o cabelo, quer que Deus faça tudo. Então as coisas até que a gente compreende, mas não consegue, ou não tem vontade, porque não é conveniente aplicar na nossa vida. Mas quando a gente vai fazendo esse raciocínio de entendimento da dor, que ela é necessária, que ela é aprendizado, que não é maldade de Deus, que não é castigo, que não é nada disso, a gente chega numa palavrinha que a gente ouve muito quando a gente está passando por uma dor, e vai conversar com alguém, e alguém fala assim, você precisa ser resiliente. Aí está lá no buraco, né, gente? Descobre que tem um -1 do buraco. Vocês já descobriram que tem um -1 no buraco, né? Tem um -1 no buraco. E a pessoa vem falar para você que tem que ser resiliente. Se a gente não fizer todo esse raciocínio que nós estamos fazendo há alguns minutos aqui, é difícil achar que vai brotar resiliência. Ai, que bom que eu estou passando por isso. Não vai. Se a gente não parar na hora que o problema está acontecendo e pensar tudo isso que nós estamos conversando, não chega do nada a resiliência. A resiliência é aquele sentimento, para quem está sem entender um pouquinho da resiliência, é até da física, né? Que você estica o elástico e ele volta ao estado que ele era. Alguns explicam, tem o bambu, vem o vento, ele enverga, mas não quebra, né? A gente é assim, e aí ele volta. Então a resiliência é isso, é você passar por algumas situações, mas não desistir, aprender com aquela situação, não se desesperar. Só que eu discordo de uma coisa, quando falam na física, que você puxa e volta para o mesmo jeito. Vou perguntar para vocês, depois que vocês passaram uma dor imensa na vida de vocês, quem chegou a passar? Vocês voltaram a ser iguais o que vocês eram? Jamais. Jamais. A gente cresceu muito, não cresceu? A gente aprendeu que tem coisa que não tem que dar valor. A gente aprendeu que tem valor mesmo. Então essa questão da resiliência é para voltar a ser não. Quantos de nós, depois de passar por aquela situação, dizem, como eu voltei aquele dia do enterro? Como eu consegui trabalhar depois? Que força que eu tive para levar aquilo adiante? Como eu superei aquela separação, aquela frustração, seja ela qual for? E aí você vê o quanto você é grande. E aí o pai lá de cima fala, valeu fazer sozinho, hein? Aprendeu, cresceu, já está um moço. Não é assim que a gente fala quando eles amarram o cadarço sozinho? Já está um moço. Amarra o cadarço sozinho, já está um moço. Aí eles ainda viram e falaram assim, na balada? Não, ainda tem 7 anos, não é? Então, é essa a ideia da resiliência. Você, além de não esmorecer, você aprender com aquela situação e se transformar. Na resiliência, tem um filósofo que chama Epíteto, né, que ele diz assim, não podemos escolher as circunstâncias externas da nossa vida. Muitas vezes a gente não escolhe. Outras a gente dá causa, como aprendemos, mas algumas a gente não escolhe. Mas sempre podemos escolher a maneira como reagimos a ela. Às vezes a pessoa conta para você uma história, se você não for tão evoluído que eu não sou evoluída, né? Aí a pessoa conta para mim uma história, conta. Aí eu falo, nossa, e aí, o que você falou? Aí a pessoa fala, eu deixei para lá. Eu disse, nossa, se fosse eu. Não falaram assim? Nossa, se fosse eu. É porque não acontece comigo isso, não é assim? Se fosse eu. Quer dizer, a circunstância que aconteceu é a mesma dele e a mesma se fosse você. Só que a reação é diferente. Isso a gente escolhe como a gente vai reagir. E isso está ligado à importância que a gente dá às coisas. Porque quando a gente não dá muita importância, a gente consegue passar em branco. Aqui, quem já lavou, não sei se vocês lavam roupa, eu lavo roupa. Lavou roupa, você decide usar a Cândida, a água de lavadeira. Vocês já decidiram? Porque aquilo
cai em tudo, mancha tudo, não é? Eu não consigo entender aquilo. A gente põe até aquela roupa que o pessoal está usando para o coronavírus, sabe? A gente põe tudo aquilo para lavar com água de lavadeira. Você faz ou não faz? Faz um esquema e a água de lavadeira cai aonde, gente? Na camisa do marido. Cai no vestido que você comprou. Não é assim? Você fica doida. Mas eu vou dizer para você, cai no pijama também. Teu pijama também tem uma gotinha branca lá. Só que quando cai no pijama não tem muito problema. Não é assim? O problema é quando cai na camisa de seda. Por quê? A circunstância, o que aconteceu é a mesma. Agora, o valor que você dá para aquilo é que faz aquilo ser grave. Então, com a dor e esse entendimento, a gente começa a ver o que vale a pena, o que é aprendizado, o que não vale a pena se indispor. A gente vai começar, sabe? Modo avião. A pessoa começa a falar muito, gente, pá, modo avião. Você está lá, modo avião. Tem gente que não vale a pena, não é? Vale a pena, modo avião e vai, segue viagem, segue viagem. Não é verdade? Senão a gente quer cobrar tudo, aí a gente provoca uma situação, depois sofre com essa situação. Então, para quê? Modo avião, a gente vai aprendendo isso quando a gente entende a dor. E quando a gente entende que a dor vai ser tão grande proporcionalmente ao valor que a gente dá para ela. Porque o pijama não tem problema cair, Cândido. O problema é que a gente dá mais valor para a blusa, lógico, a gente pagou mais caro. Além da resiliência, a gente vai falar de resignação. Resiliência, então, a gente cresce. E resignação? Resignação é aceitar, gente. Pronto, é isso que tem e acabou. Hoje em dia é tão difícil a resignação. As pessoas querem mudar tudo, principalmente em sociedade. Se você vive em sociedade, tem algumas regras. Se você vive num prédio, tem regra. Não adianta você querer falar, então, eu não posso fazer tal coisa no prédio? Não, não pode. Resignação. Não é verdade, gente? A pessoa não quer, ela vai, faz um auê na reunião de condomínio, porque ela quer. Ela não é resignada, ela não entende que em determinadas situações, gente, não vai ter o que fazer. É aceitar e acabou. Eu dava aula, e uma vez eu estava dando aula para um aluninho, e aí ele chegou todo feliz, que a mãe dele estava grávida, né? Ele era um menininho. Aí ele chegou, minha mãe vai ter nenê, eu vou ter um irmãozinho, que ele queria um irmãozinho, né? Eu vou ter um irmãozinho, que eu vou brincar de carrinho, eu vou ter um irmãozinho. Aí tinha uma menininha do lado, um pouco sincera, e disse assim para ele, sempre tem as crianças que falam, né? Aí a menininha disse assim, e se for uma menininha? Aí ele parou assim, chocado, e disse assim, aí minha mãe vai ter que trocar no Carrefour. Aí eu achei sensacional, não é? Não é nada de resignação, nada de resignação. E a gente acha um absurdo, e algumas coisas na vida a gente quer ir lá trocar no Carrefour, acha que é assim, que se a gente bater o pé, se a gente jogar no chão, as coisas vão acontecer. Não vai. Resignação em alguns momentos. Tem uma última história de Santa Perpétua e Santa Felicidade, que foram duas mulheres que morreram naqueles circos que existia na época do cristianismo primitivo, né? Então, a Perpétua era uma mulher muito rica, de 22 anos, que era cristã naquela época, e foi presa junto com a escrava, que era a Felicidade, chamava a escrava dela. E elas foram presas e estavam ali, momentos antes de ir morrer naquele circo, naqueles espetáculos horrorosos. E o pai da Perpétua, que era muito rico, ele diz assim, filha, você tem um filho em casa, é só você dizer que não. Que você não é cristã e pronto, você sai daqui na mesma hora. É só isso que você precisa dizer. E ela diz assim, pai, olha isso aqui no chão. E tem um vaso. Ele diz, o que é isso? E ele diz, um vaso. E ela diz, e você poderia dizer que era outra coisa? Ele falou, claro que não. Eu sou cristã. É isso que eu sou. Eu não posso dizer que eu sou outra coisa. Então eles compreendiam o cristianismo como ser. Então, que a gente passe a ser cristão, em todos os momentos, e principalmente no momento de dor. No momento de dor. E a morte dela no circo, ali naquela situação, em nome de Jesus, naquela época era necessária essa prova de amor a Jesus, que era romper com aquele egoísmo, com as coisas materiais daquela época, e dizer, eu sigo algo sublime, algo muito mais do que material. E nós podemos fazer esses sacrifícios que também doem, podem não doer no corpo, no sentido daqueles sacrifícios da época, mas dói. A gente perdoar, ai, como é doloroso ter que perdoar, deixar para lá. Mas é isso o nosso sacrifício enquanto cristãos, a gente dizer, eu sou cristã.
E pronto, é para engolir, vamos engolir isso aqui. É para passar a faca no pescoço, vai doer, mas nós vamos passar. Alguns sofrimentos, eles são necessários para o nosso crescimento. Foi isso que nós entendemos até aqui. E Pedro, ele manda uma carta para Coríntios, que eu acho que todas as cartas que Pedro envia, não só para o local de Coríntios, mas é para todos nós aqui, né? Ele diz assim: em tudo, olha a frase que ele fala, não é muito esperançosa, tá, gente? Mas assim, em tudo sereis atribulados. Se preparem, vocês vão ser provados, é isso que ele está falando, para aquele grupo de pessoas. Ele diz, em tudo sereis atribulados, mas não aniquilados, perplexos, mas não desalentados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas jamais destruídos. Vamos seguir em frente, porque tem um lugar lindo, sim, além do arco-íris. E a gente se vê lá. Obrigado pela atenção dos senhores. Preenchidos pelo amor divino, através das palavras que acabamos de ouvir, que possamos elevar as nossas vibrações em doações, entregando parte do amor que aqui recebemos aos desamparados, aqueles que não têm um teto, aos órfãos, aos doentes, nos asilos, onde quer que se encontre o irmão necessitado. Que possamos também distribuir por todo o nosso planeta a paz, a harmonia e a serenidade. Aqueles corações que se esqueceram do amor de Deus, para que possam resgatar este amor, que os aliviará, trazendo-lhes de novo a vida plena concedida pelo Pai Maior. Que possamos retornar aos nossos lares sob a proteção de nossa Mãe Maria, e que ao chegarmos lá depositemos este amor nos corações de cada um daqueles que convivemos. Que Jesus abençoe a todos, uma ótima noite e um excelente final de semana. Vão com Deus.